Graça e paz, irmãos. Que Deus que nos convocou a essa noite, estarmos aqui, que esse Deus possa ser adorado de todo o nosso coração, de todo o nosso ser. Nós vamos iniciar o nosso momento de culto, nos ajoelhando diante da presença do Senhor. Se você puder, neste momento, ficar de joelhos, ajoelhe-se, pedindo que Deus tenha misericórdia diante dessa pandemia, pedindo a graça do Senhor diante daqueles que estão enfermos e enlutados, pedindo a sabedoria de Deus diante dos nossos governantes, pedindo que Deus manifeste poderosamente, destruindo todo o sofisma do inimigo que quer aproveitar esse tempo para destruir a nossa fé, e que possamos orar, interceder, buscar o Senhor durante esses 5 minutos em oração. Vamos orar. Eu pedi nosso nome, presbítero Cacilho, faça Deus uma oração, intercedendo diante desses motivos, desses pedidos de oração. Senhor, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa grande bênção, Senhor, que está na tua casa, na noite, ao cultuar o nome do Senhor, Pai. Queremos, Senhor Deus, diante de ti, Senhor Deus, teu servo, nesta hora, a mão de aqui, Senhor Deus, do povo, da nossa nação. Nós, Senhor Deus, visitar cada um, abençoando, Senhor Deus, o nosso prefeito, abençoando, Senhor Deus, governador, presidente, senado, câmara, tempo, o presidente, Senhor Deus, dando as situações, Senhor Deus, do povo, para que eles possam, Senhor Deus, pensar no próximo, Senhor. Tenha misericórdia do nosso país. Abençoe, Senhor Deus, para que brevemente, Senhor Deus, possamos estar, Senhor Deus, livres desse mal. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos abençoe. Abençoe esta igreja, os enfermos, os igrejas. Estabeleça, Senhor Deus, a cada um, para que o nome seja glorificado, Senhor. Aceita, Pai, nossa gratidão, receba tudo desta noite. Fala aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, infelizmente, nosso pastor Rodrigo não poderá estar aqui conosco à noite. Nosso pastor teve um momento de resfriado, teve um momento de febre, de forma muito prudente. Nós achamos melhor não estar aqui conosco, para que não pudesse comprometer a ele mesmo, nem comprometer a nossa congregação, nossa igreja. Mas não teremos hoje, mas com certeza teremos outras oportunidades, no nome de Jesus. Bom, por isso estarei aqui à frente, conversei com o pastor, já estava preparado, estarei direcionando todo o culto durante essa noite, em nome de Jesus. Então vamos iniciar com a palavra de Deus, no texto de Apocalipse, capítulo 15. Eu quero convidar a igreja que fique de pé. Nós vamos ler todos juntos do versículo 2 ao versículo 4. Apocalipse, capítulo 15, do versículo 2 ao versículo 4. Os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Vamos falar esse texto a uma só voz todos juntos. Leiamos. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome
adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Os atos de Deus por si mesmos são eternos, perfeitos e justos, e manifestos diante de nós. Faz todas as nações se dobrarem, faz todas as nações adorarem, faz todas as nações se curvarem, porque esse é o Deus, grandes e admiráveis obras, o Deus Todo-Poderoso. Pensando nisso, cantemos o hino de número 18. O Deus que atua no meio de nós é o Deus que atuou no meio dos antigos e é o Deus que atuará para todos sempre. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros não brilham. O cântico começa assim. Essa gravação vai ser tirada da edição, mas nós vamos cantar o cântico certo. Giovana vai fazer a introdução para que você saiba quando inicia do canto. Vai lá, Giovana. Entendeu? Qualquer? Saiamos, né? Os antigos cuja forte mão rege e sustém os astros não brilham. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu nome. Desde o passado foste nossa luz, só grande hoje como corretor, sem nossa no pior proteção. Dos tempos novos, de um mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assistência e amor, no testemunho do teu grande amor, as nossas vidas vem fortalecer para o teu nome sempre engrandecer. Isso é uma palavra de adoração, adorando esse Deus grande, merece toda a nossa exaltação, esse Deus poderoso, esse Deus que age no nosso meio, esse Deus que nos assiste diante do nosso labor, esse Deus que no meio de tempos maus age poderosamente no controle de todas as coisas. Eu vou pedir que a nossa irmã Deusa faça a Deus essa oração. Deusinha Bragança, por favor, eleve a Deus, oração exaltando esse nosso Deus que merece toda a honra, toda a glória
tudo novo. Olha. Deus que tem conduzido a igreja e o povo desde a fundação da terra. Amém. Nós não temos onde recorrer. Nós não temos outro Deus. O Senhor é muito verdadeiro. O Senhor é Deus aquele que às vezes até nos parece contraditório, mas a palavra diz que o Senhor é Emmanuel. Mesmo estando nos céus, o Senhor também está conosco. Amém. A tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio. Deus, às vezes, nos sentimos desesperados. Mas quando nós lemos na tua palavra que o Senhor é o nosso socorro presente, no meio da tribulação, isso nos traz tanta paz. Todos nós temos passado por tantos erros, mas saber que refugiar no Senhor é algo tremendo para nossa alma, para nossa vida. A palavra diz que o Senhor é Deus que vela por nós. O Senhor tem ciúmes de nós. O Senhor é protetor. O Senhor é Deus de providência. Amém. Deus, ainda não haja nenhum fruto nesta terra. A palavra diz que o Senhor continua sendo Deus e o Senhor está cuidando dos seus. Louvado seja o teu nome por isso. Louvado seja o teu nome pela existência da tua igreja. Apesar de todas as aflições e perseguições, o Senhor não está de pé. Amém. Obrigada, Deus, porque nós vamos ser cuidados do Senhor. O Senhor sabe a nossa condição, mas o Senhor decidiu cuidar de nós, nos amar, nos proteger. Nós louvamos o Senhor pela tua beleza, pela tua santidade, pelo teu amor infinito, pelo cuidado do Senhor. Grande é o Senhor, infinitas coisas que o Senhor tem feito por nós para a face da terra. O Senhor é o que coloca fé no nosso coração. O Senhor diz que o Senhor mesmo é sustentável na nossa vida, Senhor. Não deixe de contar com a nossa fé. Deus, o Senhor é lindo, maravilhoso. Nós amamos o nome do Senhor. Nessa noite, chegamos na beleza da tua santidade, do Senhor. É merecedor de toda essa honra e toda essa glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Olha também a palavra de Deus, Deuteronômio, seu capítulo 8. Último livro da Torá, Deuteronômio, seu capítulo 8. Quero convidar a igreja para lermos juntas esse texto bíblico, mas leremos alternadamente. Eu lerei os versos ímpares e a igreja lerá respondendo os versos pares. Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo número 20. Exaltação à pela memória dos benefícios do Senhor. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Ele te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, e
tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada se faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, de cujos montes cavarás o podre. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno. Depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens. E te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Não tiras, pois, do teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, os servires, os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Meus queridos, o texto lembra o momento em que vivenciamos. Que texto profético, no momento em que contemplamos a população mundial, contemplamos a população do nosso país nacional, a população do nosso estado e principalmente do nosso município. Todos nós aflitos, todos nós entristecidos, todos nós perplexos diante de tantas situações de morte. Mas o texto bíblico diz que esse é o Deus de misericórdia, que esse é o Deus de fartura, que esse é o Deus de perdão, que esse é o Deus de vida, mas que esse é o Deus de disciplina, que esse é o Deus de justiça, que esse é o Deus que pesa a sua mão. Quando nós, e como igreja, estamos aqui inseridos nesse texto, guardamos os seus mandamentos, não nos esqueçamos dos seus mandamentos, levamos e cumpramos à risca aquilo que diz a sua Escritura. O Senhor é fiel e justo, o Senhor é longânimo, o Senhor é benigno, o Senhor é misericordioso, o Senhor é perdão, o Senhor é graça, o Senhor é abundância.
e possamos dizer que nós mesmos alcançamos isso ou aquilo, que nós mesmos adquirimos os nossos bens, as nossas riquezas, que nós mesmos somos possuidores da nossa saúde, que nós mesmos temos o nosso coração, na nossa força e no nosso sustento. Não. A palavra de Deus diz que nós devemos nos lembrar do Senhor e colocarmos unicamente a força. Por isso, igreja, do Senhor, você é a única que pode proclamar a esse mundo que não a nós está, Senhor, a sua misericórdia, mas somente em ti. Façamos isso, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós, pedindo que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, da nossa nação, e clamando, principalmente, que o Senhor nos traga perdão. E se causamos algum sofrimento diante dele, se talvez pelo nosso próprio exemplo fracos tenham tropeçado, ou talvez nós, diante que apesar dessa pandemia, não temos andado nos seus bons caminhos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos ter um momento de oração silenciosa. Quebraremos o silêncio fazendo a oração do livro 71. 71. Orando a oração por cada volta. Se sofrimento te causei, se ao meu exemplo fraco tropeçou, pelo amor de Deus, nos caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se fui bem trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. O Senhor renova o nosso coração, o Senhor desperte o nosso coração, o Senhor nos deixa graça de verdade. Continuemos cantando cânticos ao Senhor, exaltando o Espírito.
luz, é um Deus que busca, é um Deus que atrai, é um Deus que sustenta, que nos mantém. Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, o texto de Jeremias, profeta Jeremias, no seu 9º capítulo, a partir do versículo de número 23 em diante. Jeremias, capítulo 9, a partir do versículo 23 em diante. Quem aqui gostaria ou teria a oportunidade de ser escolhido por Deus e chamado como profeta da tragédia, profeta da calamidade, profeta da destruição? O ministério de Jeremias foi um ofício profético declarado, não segundo o que ele mesmo esperava, mas ele deveria sim cumprir a sua missão. Não apenas para o seu povo, a profecia chegaria, mas chegaria também às nações vizinhas. Ele ainda seria um profeta chamado profeta do mundo inteiro. Ele deveria atender à palavra profética. O Senhor Deus, que o havia formado desde o seu ventre materno, o Senhor tinha serviços e propósitos para este homem, para este profeta, a quem ele chamou. Jeremias então é transformado por Deus, é santificado pelo próprio Espírito de Deus e é consagrado a esse santo serviço para a missão e o propósito de Deus. Fazê-lo sim com humildade, com seu coração voltado para Deus, era essencial. Era necessário que Jeremias fizesse isso, porque o Senhor estava com ele, o Senhor o conduziria, o Senhor estava presente juntamente com o seu ministério. A mensagem de Deus era a prioridade no seu ministério para ser proclamada. Não, Jeremias não deveria nem sequer olhar os homens sábios, o que os políticos da época, o que os seus governantes, o que a segurança dos reinos, o que toda a população mundial, inclusive no seu próprio país, diriam, porque o único propósito era proclamar que a palavra de Deus deveria ser cumprida em toda a terra, proclamar que a palavra de Deus deveria marcar não só aquela geração, mas futuras gerações, proclamar que o conhecimento de Deus era a única glória e segurança eterna para o homem perdido. Por isso o texto bíblico de Jeremias, no seu 9º capítulo, a partir do versículo 23, nos diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos, ao Egito e a Judá, e a Edom e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração.
Ouvi a palavra que o Senhor nos fala, vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata, com ouro, enfeitam com pregos e martelos, e fixam para que não oscile. Os ídolos são como espantalho em pepinal e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Meus queridos, Jeremias, como contemporâneo de tantos outros irmãos, de tantos outros profetas, profetiza Uda, o próprio profeta Sofonias, o sacerdote tão expressivo chamado Ilquias. Eles todos receberam um único chamado, um presente de Deus, algo vindo dos altos céus para eles, a profecia que não só marcou aquela geração, mas futuramente marcaria outros. Tanto é que Daniel e o próprio Ezequiel lembram, confirmam as profecias do próprio Jeremias. Quando Daniel, no cativeiro babilônico, pega as profecias de Jeremias e começa a ler, ele então entende, ele tem discernimento da palavra profética que antes havia dito, mas que agora estava se cumprindo ao seu tempo. E quanto tempo se cumpriria ainda mais? Essa profecia marcou gerações. A palavra profética de Jeremias não se tornou relevante apenas ao seu contexto, mas ao contexto próximo de si e posterior a si e a todos nós, como palavra profética de Deus que nós temos, porque essa palavra profética era luz para as trevas. Essa palavra profética era incômodo diante do comodismo. Essa palavra profética trazia um inconformismo diante da forma em que o sistema espiritual estava diante do seu povo. E nós vivemos hoje também dias de pandemia. Nós vivemos dias de atrocidades. Nós vivemos dias de tristeza. Nós vivemos dias de luto. Nós vivemos dias de debilidade, nós vivemos dias de enfermidades, nós vivemos dias de medo, de insegurança, de descrença, de pavor, de morte, parecendo que o veredito final já está decretado. Nós vivemos dias difíceis, mas não vivemos dias tão difíceis como aproveitando diante da nossa debilidade, da nossa enfermidade, da nossa descrença, do nosso pavor, do nosso luto e de tantas situações mais, a força do mal se mostra ainda perspicaz, a força do mal se mostra ainda ávida, aproveitando dessa oportunidade, dessa situação difícil em que nós nos encontramos. Para quê? Para fundamentar os seus sistemas corruptos, para fundamentar essa degradação social no meu e no seu coração, para nos fazermos prisioneiros mentalmente, psiquicamente e principalmente espiritualmente. Percebamos então que essa pandemia demonstra a podridão do império das trevas que reina no coração do homem. Fiquemos atentos então à mão de Deus que não está escondida. É Ele o Deus que controla todas as coisas, é Ele o Deus que direciona tudo, é Ele o Deus que desperta o seu povo, é
dessa pandemia, não nos isentemos diante de perplexidades que passamos na nossa própria casa, na nossa própria família, na nossa própria carne. Mas não nos fiquemos ingênuos diante do que o Senhor deseja falar no nosso coração. Por isso quero que você e eu, mesmo diante de tanta situação, e Jeremias chamado para um propósito de ser um profeta da tragédia, da calamidade, e ele está vendo que essa tragédia, essa calamidade está se aproximando, o clímax já está acontecendo, o povo será levado cativo, e mesmo assim, diante de tanta perplexidade, ele clama a salvação, ele clama a segurança, ele clama a esperança, ele clama a certeza do porvir, ele clama a sabedoria, ele clama a confiança, ele clama aquilo que poderia ser ainda assim a solução daquilo. Por isso o texto, a partir do versículo 23, nos convida a olhar que momento de pandemia é momento de profecia, é momento de proclamação. Momento de pandemia é momento de palavra, é momento de chamarmos a verdadeira conclamação do homem a Deus. Momento de pandemia é o momento que nós podemos e visualizamos a necessidade da profecia. A profecia que poderá levar o homem à solução, não diante do seu sistema pandêmico físico, psíquico, emocional, mas principalmente do seu sistema pandêmico espiritual, que se chama pecado. É essa palavra que Jeremias traz. Conhecer a Deus constitui a glória do homem. Conhecer a Deus é a única solução para a sua situação. Conhecer a Deus, até mesmo ali, diante do último respiro do ar, que está ali tão falto, para você ainda tem chance de eternidade. Então o homem precisava entender a mensagem que traz solução. E aí ele diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. A primeira solução é justamente essa, para que o homem pudesse olhar para si mesmo e não ver em si mesmo a solução. Aqui no capítulo 8, se você puder olhar, a partir do versículo 8, ele diz: como pois dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Pois com efeito a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. No versículo 9, os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Ainda no capítulo 9, a partir do versículo 12, o profeta também prepara um pano de fundo para a sua profecia no versículo 23. E o capítulo 9, versículo 12, diz o seguinte: quem é o homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor, homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei que pus perante eles e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes andaram na dureza do seu coração e seguiram a Baalias, como lhes ensinaram os seus pais. Meu querido, a solução está aí. Deixe o perverso seu caminho,
deixe o iníquo a sua iniquidade e converta ao Senhor. Essa sabedoria do homem é falha, essa sabedoria do próprio ser humano não traz solução para a sua existência. Sabedoria aqui no versículo de número 23, no seu original significa sagacidade política, meios em que o homem usa da sua sagacidade para se libertar. O poder aqui é justamente o poder bélico, é a destreza militar do homem, é a sua força, essa sabedoria, esse poder não traz solução. Não se glorie o sábio nessa sabedoria, não se glorie o forte nesse seu poder, não se glorie o rico nas suas riquezas. Se o homem então, olhando para si mesmo, não pode contemplar a solução, onde está a solução? Onde está a solução? E aí que nós deparamos, meus queridos, que muitos, inclusive no meio do povo de Deus, não têm olhado para a solução, têm olhado para o que não é a solução. O texto do capítulo de número 10, que dá também continuidade a esta profecia do versículo de número 23 em diante, ele diz assim: ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Ele está falando aqui não aos incrédulos, não àqueles que desconhecem, mas àqueles que dizem conhecer. Ouça, ó casa de Israel. E o que a casa de Israel precisava ouvir? Aquilo que ela não estava atenta, aquilo que não estava no seu coração. Ela estava olhando além. E o que ela estava olhando? Olha o que o texto diz: assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, não vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles é que os gentios se atemorizam. A igreja não pode se atemorizar diante de qualquer pandemia, ainda que ela assole toda a terra, ainda que a oliveira minta, ainda que não tenha gado no pasto, mas a igreja continua olhando para a solução. E olha como, meu querido, a palavra profética vem, porque as nações por si são incircuncisas, mas Israel, diz no final do versículo 26, estava incircuncisa de coração. E eu quero te perguntar nessa noite, como é que anda o seu coração? Em que você tem contemplado aquilo que está aí no mais íntimo do seu coração? Em que você tem colocado a sua confiança? É na televisão que você liga querendo saber as informações? É através de algum comunicado que você recebe de uma veracidade? É na vacina, simplesmente na vacina que você está tomando, ou esperou tomar, ou já tomou? Em que tem sido a sua esperança? Não que eu diga que isso não é válido, pelo contrário, se vem de Deus pela sabedoria comum do Senhor na vida do homem, amém. Mas isso não basta, isso não é a solução, isso não chegará ao fim assim. Pelo contrário, o Senhor Deus nos mostra que a solução está. Fiquemos então apercebidos de que aqueles irmãos não deveriam estar confiantes na sua própria sabedoria, na sua própria força, na sua própria riqueza, mas Deus é que vai ao encontro e os tira diante das suas próprias confidências vãs, das suas próprias confianças que não trariam a solução. É o próprio Deus que agora resgata
do povo mesmo, de nós mesmos, para não acreditarmos em nós mesmos e não negligenciarmos a Deus, que é o único que pode trazer-nos a solução. Por isso que o texto diz, no versículo 24: mas o que se gloriar, glorie nisto, receba, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agradam, diz o Senhor. Se por um lado o conhecimento humano era pífio para trazer a verdadeira solução, era latente Deus mostrar para o coração do profeta, para que o profeta profetizasse, e pela ruína do povo, pela situação de calamidade do povo, era para demonstrar essa dependência do povo diante do Deus Todo-Poderoso. O profeta, ele até se sensibiliza, e ele, na sua sensibilidade, ele diz, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Ainda no capítulo 8, o versículo 18, ele não só diz também isso, mas ele diz nos versículos seguintes, olha o versículo 8, o capítulo 8, versículo 21, desculpe: estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Olha como o profeta está sensibilizado, olha como o profeta está comovido. Qual era então, meu Deus, o conhecimento para que esse povo pudesse buscar, pudesse almejar, pudesse ansiar, pudesse estar no mais íntimo do seu coração, diante da tragédia, diante da angústia, diante da dor e diante da tristeza? Colocar a sua dependência somente em Deus. É isso que o homem precisa: conhecer e saber que eu sou o Senhor. É só quando tivermos essa experiência, é só quando depararmos com essa experiência de, na maior debilidade, e sabermos ainda que diante dessa debilidade tem um Deus que se importa conosco, tem um Deus poderoso que habita no alto e sublime trono, tem um Deus que nós podemos nos recorrer. É esse Deus chamado Jesus. Os seus discípulos bem tiveram e disseram em alto e bom som: para quem iremos? Porque só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. O próprio texto de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, diz que o próprio Deus encaminhou aqueles israelitas e diz que Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Sim, disso viverá o homem. Olha como Deus vai trabalhando no coração do povo, para que esse povo coloque a sua confiança no Deus e conheça esse Deus que se manifesta pela sua misericórdia, pelo seu juízo e pela sua justiça. Meus irmãos, esse Deus não perdeu o controle do fio da meada diante de todas as coisas. Ele está aqui, o Cristo, o Salvador,
o Senhor das nossas vidas continua com a sua mão estendida, aquietando tempestades, aquietando mares. O Cristo, nosso Deus, continua fazendo o nosso meio, porque Ele nos é a palavra profética, Ele nos revela a palavra profética, e a igreja, como nunca, deve proclamar essa palavra profética. Ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor, porque só tu és santo? Porque todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Olha como a palavra conclama, olha como a palavra sai da boca de Deus e vem aos nossos corações e diz: igreja, continue proclamando, igreja, continue confiando, igreja, continue conhecendo esse Deus que é o seu socorro, a sua misericórdia, o seu juízo, a sua justiça. Por isso você e eu temos que olhar isso, e somente pelo Espírito Santo de Deus poderemos discernir isso, e não sermos engolidos pelas ondas da pandemia, não sermos engolidos pelos sofismas das trevas, não sermos engolidos pelos sistemas governamentais corruptos, não sermos engolidos diante da debilidade física, psíquica e emocional. Nós temos que olhar um Deus eterno, um Deus de eternidade, um Deus que nos traz certeza e segurança de vida eterna. Salomão já olhava para todas as situações, e na sabedoria de Deus, lá em Eclesiastes, ele já olhava para isso e já dizia no capítulo 9, a partir do versículo de número 11: eu vi outra coisa sob o sol, a corrida não é dos velozes, a batalha não é dos fortes, nem o pão é do sábio, a riqueza não é dos inteligentes, o favor não é para os habilidosos. Para o tempo e o acaso acontecem todas as coisas, pois certamente nenhum homem conhece a sua hora. Como peixes apanhados em uma rede cruel, ou pássaros presos por uma armadilha, assim são os homens, enredados em um tempo mau, e que repetidamente caem sobre eles. Não é veloz, não é a batalha, não é o pão pela sabedoria, não é a riqueza pela inteligência, não é o favor pela habilidade, ou seja, não são e nunca será a força da própria natureza humana, porque em qualquer situação podemos perecer, porque qualquer sopro de Deus podemos cair, porque qualquer irrelevância e até mesmo um pequeno verme ou um pequeno vírus poderá nos tirar a vida. E então, se você perder a sua vida hoje por causa disso, para quem a sua alma está reservada? Se você perder a sua vida por causa disso, onde você passará a sua eternidade? Se você, diante de tantas ameaças, estiver afrontado por causa disso, quero dizer para você: não se afronte, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. É mensagem de paz, é mensagem de pandemia, é mensagem de profecia, mas é mensagem de salvação. Que você e eu creiamos
que você e eu possamos ir para os nossos lares confiantes e que a graça do Senhor, nosso Deus, nos sustente cada dia mais perseverantes, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e encerrarmos recebendo a bênção do Senhor. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus tão presente, Deus Emanuel, que o amor do Deus Pai, tão maravilhoso, que excede todo entendimento, e que a presença do Deus Espírito Santo pela comunhão esteja convosco e com toda a igreja espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém.